Fala, parceiro Bi324, seja bem-vindo a mais um episódio do Bi324 Fusion. Eu, João Guiotti, gerente de operações de parceiros Bi324 no Brasil, recebo hoje o pessoal da Zopo, Aislan e Costa. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Prazer é todo nosso. É isso Obrigado. aí. Pessoal, queria, para a gente começar aqui, para o pessoal de casa conhecer vocês melhor, queria que vocês contassem um pouquinho mais sobre quem é o Aislan, quem é o Costa, fora da Zopo, fora da Bitrix, né, fora da parceria, só para o pessoal ter um contato aí mais próximo com vocês. Então, Aislan, se quiser começar, fica à vontade. Não, legal, legal. A vida pessoal, Aislan, eu tenho 38 anos, sou casado, tenho uma filha pequenininha, 5 meses, estou curtindo agora esse momento aí da paternidade. Gosto muito de música, tenho uma coleção de disco de vinil. Aí sim. Sou um cara caseiro, gosto muito de estar com meus amigos, gosto muito de estar com a minha família também, gosto muito de carro antigo, gosto muito desse rolê clássico, Legal. gosto das coisas clássicas, na Rolê verdade, raiz, né? Gosto muito de... E aí, por causa disso, né, gosto muito então de reunir meus amigos para ouvir boas músicas, para comer uma boa carne, basicamente isso. Gosto muito também de... Até você viu aqui, né? Nós estamos aqui no escritório da Zopo, né? De bons livros, bons filmes, boas obras de arte, por aí vai. Então tenho esse perfil assim mais clássico das coisas. Legal. Mas esse, sim, pensando na minha vida pessoal, esse é o Aislan, digamos assim. Perfeito, muito bom, muito bom. E o Costa? Muito bom. Sou o Luiz Costa, sou economista, também moro com minha mulher e duas crianças aí, mas já mais adultinhas já, uma de 7, uma de 10. Legal. E, pô, eu gosto muito de pub, né? Gosto de chopp artesanal, gosto de rock and roll, então geralmente eu vou num pub que tem uma bandinha aí que pode tocar um som legal. É, apaixonado por vendas, então segui muito nessa área, então muito comunicativo, gosto de estar com os amigos, gosto de estar com a família, gosto de conversar, gosto de dar risada, e é basicamente isso. Perfeito, pessoal. Muito obrigado aí pela introdução. Acho que estamos em conjunto aqui, né? Compartilhamos várias coisas em comum, né? Principalmente essa parte aí de rock. Eu também sou um grande apreciador de uma boa música. Então, é isso aí. Voltando então para a parte aí agora da Zopo como empresa, como parceira, queria que vocês me passassem e trouxessem mais informações sobre como surgiu a Zopo, como surgiu essa ideia de parceria com a Bitrix, né? Onde que a Bitrix entrou no jogo. Então, se a gente puder voltar lá no começo, lá em 2022, no início de 22, quando vocês entraram na parceria, como que tudo isso se deu? Legal. Eu sou um dos fundadores da Zopo, né? O Costa entrou agora recente aqui conosco, então vou me permitir contar essa história, Fique né? à vontade. Vamos lá. Eu trabalho na área de vendas de software há um tempo, né? A minha formação é na área de indústria, trabalhei em indústria há um tempo, e aí ali na metade da década ali de 2010 eu pivotei minha carreira para a área de venda de software, né? E trabalhei com venda de outras coisas e em algum momento da minha vida profissional trabalhei com venda de RP, depois venda de CRM, e aí tive passagem em outro parceiro, onde conheci, né, o Bi324 e por aí vai. Aqui na nossa região, na verdade, eu já tinha conhecido o Bi324 a nível de usuário, a nível... Como existem até parceiros aqui na nossa cidade muito forte, né, já tinha ouvido falar, então já conhecia a nível de awareness, vamos dizer assim, o CRM, mas enfim, algo super embrionário, né. Então tive essa passagem na área de vendas dentro do ecossistema do Bi324. Mas ali em 21, eu vou ser bem sincero para você, eu achei que eu tinha me livrado do Bi324, eu tinha saturado um pouco a minha cabeça, né. E aí eu saí e fui trabalhar continuando a minha trajetória em vendas na área de software, eu fui trabalhar num unicórnio aqui do Brasil, na época não era unicórnio, né, nem tinha essa promessa, e fiquei lá trabalhando 6 meses numa empresa, muito legal inclusive, na área de Key Account Manager, e fui tocando a minha vida, muito legal. Só que o Bi324 ele é um sistema muito incrível e ele deixa marcas profundas, inclusive na vida das pessoas. Eu lembro que você comentou comigo ontem, você até usou uma palavra que eu não me lembro agora, que foi muito interessante. Você disse, acho que o Bitrix é viciante, não sei, você não tem como sair Não tem como dele. sair.
Você vai, mas sempre volta, né? Eu não sei se até, inclusive, esse é um recado interessante para os parceiros que estão entrando, tá? Não tem como sair, é máfia, tá? Depois que entra, já era. É maçonaria. Aceita. Então, qual que é o ponto, né? Então, o que aconteceu comigo? O pessoal, as pessoas, como eu fiz, né, na minha passagem como funcionário, né, dentro desse outro parceiro, construir uma boa marca pessoal, apresentava webinários e tudo mais. Naturalmente, no LinkedIn e outros canais, algumas pessoas que ou eu não fechei negócio na época, por um motivo normal de relação comercial, né, acabaram vindo me procurando. Pô, Asman, você trabalha com Bitrix ainda, tal, preciso de uma ajuda com alguma coisa aqui e tal. E eu fui me relacionando com essas pessoas e tudo mais. Até que chegou um momento que, daí fora do meu horário de trabalho lá, onde inclusive eu nem trabalhava com CRM, trabalhava com uma solução logística e tudo mais, eu fui pegando um projetinho aqui, um projetinho ali, que talvez é o processo normal de nascimento de um partner, né? Você trabalha com soluções de tecnologia ou soluções de consultoria e você vai pegando um projetinho aqui, outro ali. E, enfim, fui fazendo isso ali por algum tempo. E aí eu me reuni com por justamente essa questão pessoal que eu tenho, que eu falei, eu gosto muito dos meus amigos, gosto muito de boa comida, boa conversa e tudo mais, e a gente e a gente se reúne com muita frequência em certos locais aqui da nossa cidade, e aí eu fui ver que esses amigos também estavam na mesma situação que eu, né? Também já fora do ecossistema, com 1, 2, 3, 4 projetos cada um, e aí a gente começou a fazer contas do tipo, opa, será que agora vale a pena a gente se juntar e montar uma empresa? E esses amigos também já estavam no ecossistema Bitrix, já trabalhavam com Bitrix antes. Também tinham passado pelo mesmo lugar e também já tinham saído do ecossistema há mais ou menos o mesmo período que eu, alguns um pouco antes, e por aí vai. Então, o que, né, que hoje o Eduardo, por exemplo, é meu sócio e né, não pôde estar presente aqui hoje. Então, o que acontece? A gente estava mais ou menos na mesma situação, cada um estava com uma mesma quantidade de projetos e a gente começou a fazer conta. Opa, agora não dá, até que uma hora a gente fez a conta, opa, acho que agora dá. E aí, então, 21 a gente tinha saído, o início de 21, na virada do semestre ali, então a gente ficou 6, 7 meses fora, até que no início de 22 a gente submeteu lá o formulário para se tornar parceiro Bitrix 24 oficialmente, e aí os nossos números ali mostram, né? Rapidamente a gente acabou virando parceiro porque a gente já tinha essa demanda reprimida, né? Então foi um cálculo muito bem racionalizado, né? Porque a gente tomou essa decisão não porque a gente, eu vou colocar aspas aqui, não porque a gente queria, né, mas porque foi assim, o mercado estava clamando, digamos assim, para que a gente retornasse após essa nossa saída ali, para se tornar um parceiro, e aí a gente entrou. A gente, como eu falei, né, o nosso background era na área de negócios dentro do sistema, então a gente teve uma jornada de aprendizado para desenvolver a outra área, né, que é a área técnica, que não era tanto o nosso forte, mas foi assim que a gente nasceu, então, né, da junção, né, de 2, 3 pessoas da área de negócios que já tinham tido uma passagem dentro de outro parceiro Bitrix 24, que de uma hora chegaram a fazer conta e, opa, acho que agora dá pra gente largar o nosso emprego tradicional e virar um parceiro Bitrix 24. Legal, muito bom. Eu também dei uma olhada nos números, né, da trajetória da Zopo como parceira. Aí eu vi que vocês tiveram um crescimento muito rápido, né? Então vocês foram de parceiro novo, né, que acabou de entrar no ecossistema para Gold dentro de 6, 7 meses, né? Eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que é o mínimo que um parceiro deve ter, né, em questão de estrutura organizacional, para ter um boom legal desse, né? Para atender clientes, para conseguir dar conta de demanda de implementação, o que é o mínimo que uma empresa parceira Bitrix tem que ter em questão de funcionários? Essa pergunta, ela é uma pergunta complexa, porque vai depender muito de contexto, Sim, concordo. né? E, mais uma vez, o que a gente viveu em 22 não é mais como é, inclusive, o próprio ecossistema de parceiros hoje, Perfeito, né? perfeito. Por exemplo, em 22, o próprio Implementation App, né, o jeito que a Bitrix mandava leads não é mais o jeito que a gente se recebe hoje. Hoje, a própria divisão dos leads, ela é mais justa, inclusive. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso, inclusive. Esse crescimento que vocês tiveram lá no início de 22, ele se deu por conta do Partner App também? Ou vocês já tinham clientes suficientes para subir de nível? Quando a gente começou só com leads que a gente mesmo teve, mas a partir do momento que a gente virou Gold, a gente aproveitou bastante. Então já como Gold. A gente aproveitou bastante o Partner App, né? Porque a gente conseguiu descobrir como funcionava a lógica, a gente meio que hackeou o sistema e aí a gente aproveitou bastante, né? Tanto é que tinha uma época que era 6 horas da manhã
Eu acordava às 6 horas da manhã Tava lá e esteira. como não tinha trava, às vezes eu pegava 10 litros por dia, entendeu? Sim, Tanto é sim. que a Zopo teve uma época que a gente chegou a ter 3 SDRs e eu tinha 2 implementadores. Então o meu time Cara. comercial era desproporcionalmente maior do que o meu time de entrega, Uhum. entendeu? Porque o meu time de entrega conseguia ter uma altíssima eficiência e o meu time comercial tinha um altíssimo volume. Então, por isso que eu digo que é muito importante entender contexto, sabe, João? Claro, Antes de comentar. O que a gente fez naquela época não necessariamente é o que hoje eu indicaria alguém fazer. Mas o que eu diria é o seguinte, até inclusive, a gente tem um podcast aqui na Zopo, inclusive, que eu entrevisto empreendedores, pessoas aqui do nosso ecossistema. Uma coisa que eu sempre diria é sempre você abrir uma empresa sempre com sócios, até para te complementar. No início, eu sempre diria o seguinte, primeiro, procure um sócio, não abra um parceiro sozinho, tá? E tente fazer tudo entre os sócios, tá? Então, vamos supor, se você é muito bom em tecnologia, você vai abrir porque você é um bom consultor B324. Procure um sócio que seja um bom vendedor. E aí, talvez você tenha o mínimo estrutura viável, perfeito. tá? E aí, talvez a tua próxima contratação vai ser um cara de suporte, que pode ser um profissional júnior e vocês vão rampar juntos, entendeu? Então, tente sempre manter essa estrutura. Olha a nossa trajetória, como eu falei para você, a gente segurou até fazer a conta de quando seria esse momento que a gente tinha essa demanda reprimida para conseguir montar. Por quê? Porque nós éramos 3 homens próximos dos 40 anos que tinha família para sustentar, a casa e tudo mais. A gente não tomou essa decisão com um risco calculado muito forte, né? Certo. E a gente foi, viveu, colocou a pele a risco e deu muito certo, né? Recomendo que as pessoas corram riscos calculados, faz parte do jogo. Enquanto você não tá com skin in the game, você não vai crescer, não adianta. É isso aí. Vejo pessoas que às vezes tentam, vou abrir um parceiro enquanto tem outro trabalho, vou abrir um parceiro enquanto o Bittrex não é o foco do meu business, o foco do meu business é qualquer outra coisa. Legal, mas você não vai crescer com o parceiro Bittrex. A Zopo é uma empresa que desde o início até o fim o nosso foco é vender licenças ou serviços atrelados à B324. A gente não tem outro produto. Tudo o restante que a gente vende são coisas que orbitam a relação, né? Então não adianta, é natural que vai ter um desempenho bom, né? Uhum. A gente não é o maior do mundo, o melhor do mundo, mas a gente tem um resultado bom, né? Porque a gente pensa, respira e vive isso, né? Só que o grande ponto tudo isso está calculado e dimensionado para que isso aconteça em cada uma das etapas que a gente viu. Às vezes a gente errou, né? Calculou errado isso, mas está calculado, né? Uhum. Legal, legal. Então a dica que você deixa aí para parceiros novos que entram é que tenham um olhar de fato assim com foco voltado ao Bittrex, né? Você entrou para entrar de vez mesmo, né? Minha sugestão, baseado no que eu vejo, baseado em qualquer outro negócio, né? Não sei se tu tem a tua opinião, Costa, mas assim, enquanto você de fato não tá vivendo aquilo, não adianta, não vai ser teu foco, entendeu? Uhum. Uma unidade de negócio que não é priorizada, ela sempre vai ficar meio murcha, né? Inevitavelmente, né? A menos que esse seja o teu objetivo. Eu não quero crescer como parceiro Bittrex, eu quero continuar com a minha unidade de negócio normal e eu quero que isso aqui seja só uma outra coisa. Então, beleza, então é isso que vai acontecer. Agora, se você quer de fato, que era o nosso objetivo, né? A gente sempre quis ter uma empresa que crescesse com uma consultoria de CRM muito bem posicionada dentro do ecossistema do B324. Esse era o nosso sonho, esse era o nosso propósito, esse era o nosso desejo, esse era o nosso tesão e foi nisso que a gente quis colocar energia. Legal. E show de bola. Então foi isso que aconteceu, né? Legal, muito bom. E hoje, como que a Zopo está estruturada em questão de a nível organizacional? Quantos funcionários vocês têm no total? Quais são os departamentos, etc. Legal. Hoje a gente tem 19 pessoas, a gente já teve mais, já teve 25, estamos no momento de enxugar agora. Aí até o Luiz está entrando agora para tocar o time comercial, até passar a palavra para ele daqui a pouco para comentar até quais são os planos dele para organizar o comercial daqui a pouco. Mas então a gente tem time de vendas, a gente tem um marketing interno, né? Que nem sempre a gente teve. Isso é legal também, para que a gente seja dono da nossa narrativa. Durante um tempo a gente terceirizou isso e não foi legal, porque daí é muito complicado até às vezes uma agência externa entender. É muito difícil entender o que é um parceiro Bittrex, né? Concordo. Então a gente resolveu internalizar isso após várias tentativas para que a gente seja dono dessa narrativa. E foi a melhor estratégia para vocês? Por enquanto está sendo. Legal. Enquanto estiver dando resultado, a gente vai manter essa iniciativa dentro, né? É isso aí. Dando uma olhadinha ali pro cara. O recado ficar dado. Mas, então, para que a gente seja dono dessa narrativa, porque a gente entende que é bom a gente ser dono dessa narrativa, né? A agência, até agora, para nós não foi legal, porque a gente entende que é muito difícil.
E até a gente fez já bench com outros parceiros que também, alguns com mais, alguns com menos sucesso, mas todos tiveram a mesma dificuldade que a gente, assim, sabe? Então, isso é um pouco complicado. E as outras tu vai ver que a gente sempre tenta trabalhar o nosso branding, né? Então, é difícil, é difícil. Então, então esse é um ponto. E aí, a gente tem, hoje, o maior time da Zopo é o time de projetos, né? Então, inverteu aquela realidade que a gente tinha antes, né? Que o comercial era maior, agora não, porque a carteira já é muito grande, né? Então, a gente tem hoje um time de projetos. A gente já testou tudo quanto é modelo que você puder imaginar. Então, a gente já teve o modelo do consultor super-herói, que fazia tudo, pegava o projeto do início ao fim com a mesma pessoa. A gente hoje está num modelo muito parecido com fábrica de software, então o cliente passa por mais de uma pessoa ao longo do projeto, para que o cliente entenda que... e a gente fez isso por quê? E até uma dica para os parceiros novos, né? Eliminar a dependência de pessoas e é muito importante para diminuir o risco do modelo de negócio. Perfeito. Tá? No passado, a gente criou o nosso modelo muito dependente de algumas pessoas muito chave, tá? E a gente, quando essas pessoas saíram, a gente teve alguns problemas. A gente teve tipo apagão de documentação, apagão de ideias, apagão de muita coisa. E a gente não perdeu clientes-chave quando essas pessoas saíram, porque, como eu falei, a empresa foi fundada por vendedores, então eu, o Edu, a gente entrava e conseguia reter os caras e tal. Mas é muito ruim que o sócio precise fazer isso, né? Mas hoje a gente montou uma esteira que o processo é o diferencial da coisa, né? É difícil porque precisa estar ali sempre, a marreta tem que ser a lei, mas uma hora a coisa vai, entendeu? Então, muito bem fábrica de software mesmo. Então, o cliente entra, passa por um processo, aí um cara mais sênior meio que levanta o requisito, entende a coisa, e aí qualquer pessoa treinada consegue executar e apertar os parafusos, e aí você precisa de um processo de encantamento CS para manter o cliente feliz durante todo o processo de jornada, e aí ele retém o LTV e por aí vai. Muito bom. Por isso que até o nosso posicionamento, a nossa carteira não é gigante. Nós temos aí a nossa escala de clientes é 200 clientes, tá? Para o nosso posicionamento, o nosso tamanho não é muito, né? Se você for parar para pensar. Mas até porque a nossa própria escala de receita, ela não é muito uma escala baseada em licenciamento. Entendi. Até agora, né? Então hoje a nossa proporção de receita é 80-20. 80% serviço, 20% licenciamento. É um número bem interessante. Né? O Luiz veio para mudar isso. Mas porque a nossa retenção é altíssima, né? Até porque um dos objetivos do ATP, para quem é parceiro ATP, você tem que ter uma taxa de churn bem baixa e tal, e a nossa é muito baixa. Então, a gente retém muito cliente, né? Preserva. Então, naquele primeiro ano a gente cresceu. A gente tá com aqueles caras até agora, a maioria deles. Alguns não, né? Porque, enfim, não tem mais esse perfil, mas a gente acaba retendo, então esse é o nosso modelo. Então, a nossa composição hoje desse pessoal a maioria faz parte então do time de projetos. Dentro do time de projetos, inclusive, existe mais uma separação. Alguns são mais analistas de negócios, então levantadores de requisito com perfil um pouco mais CS, e o outros perfil bem técnico, são super especialistas Bitrix e tudo mais, que daí fazem treinamento ou fazem muitas ações off para construir a coisa do cliente, né? Então essa é a nossa estrutura, mas a gente não começou assim, a gente demorou um tempo quebrando cabeça, Foi errando e aprendendo para chegar assim, mas é como a gente se sente confortável, né? Eu entendo que tem cliente que não se adapta, que não quer isso aqui. Tem cliente que prefere, eu quero entrar em reunião e fazer isso. A gente tá percebendo que existe movimentação de mercado que quer isso aí. E daí eu não sou o cara mais sexy para esse cara. Tem cliente que já quer outra coisa, por aí vai. Então, por isso que existem vários modelos de mercado, existem oportunidades para cada tipo de parceria, enfim, os clientes acabarem se adaptando, né? Mas hoje, para a Zopo, essa é a nossa composição e é dessa forma que a gente... Por isso que a gente acaba pivotando e compondo o time dessa forma, né? Legal. E para vocês, qual é a importância de ter um time comercial forte, engajado, buscando novos clientes e não só trabalhando com a base de clientes que você já tem, né? Então, buscando expandir de fato o negócio, né? Com novos usuários Bitrix, novos clientes, novos projetos, etc. Até comentando um pouquinho mais sobre o novo trabalho que o Costa vai ter aí na Zopo. Boa. A gente entende que a gente cresce um ecossistema, né, quando a gente traz cada vez mais clientes, né? Então, um dos objetivos principais do comercial é atender muito bem os leads que a gente já está recebendo, né? Ter uma boa taxa de conversão, oferecer um serviço que gera valor,
né? A venda ela só se dá quando tu gera o valor. Hum. Agora, a parte disso, a gente também tem que educar o mercado. Então, um dos papéis da Zupo é esse, educar o mercado e mostrar que existem formas melhores, né, de ser eficiente, independente da empresa que a pessoa tenha, né? Então, a gente tá nesses dois caminhos, né, de atender muito bem as leads que chegam, educar o mercado, e uma terceira linha, que é construir esse ecossistema, né? Então, um dos caminhos que a gente vai seguir na Zupo também é criar, né, serviços que vão gerar valor para esses clientes, né? De outra forma com outras empresas, né? Que fazem outro serviço, que prestam uma consultoria, que geram valor de alguma outra forma, com um sistema de telefonia, com alguma outra coisa, e pode se conectar com a Bitrix. Então, esse é um dos caminhos que a gente vai usar para crescer, escalar e dar bastante trabalho para o Aislan para poder fazer muita implantação e também poder gerar muito valor para todo mundo que está com a gente, que é o que a gente quer fazer realmente. Legal, perfeito. Você comentou bastante sobre leads, né? Eu queria entender qual a importância do Partner App para um parceiro aí que está entrando e para o parceiro que já se consolidou no ecossistema. É vital, vital, vital. É bem importante. Para nós, hoje, ainda hoje, deve ser 40% do nosso canal de aquisição. Que legal. Durante uma época foi bem mais, chegou a, sei lá, 80%, então altíssima dependência, principalmente no início. Porque se você for parar para ver, legal, um parceiro Gold, mas vamos ser bem sinceros, não é uma barreira de entrada muito alta, né? Se você for pensar em canal, não querendo menosprezar, mas se você colocar em números, você não sustenta uma empresa muito grande sendo parceiro Gold, né? Uhum. Pensando em custo fixo, né? Um escritório legal, um número grande de funcionários, não é uma barreira de entrada muito grande, um tier anual de parceiro Gold, né? Como uma estrutura que as empresas grandes aqui no Brasil têm. Então, o Partner App já foi, como eu comentei, 80% do nosso canal de aquisição. Então, para nós foi importante, por isso que é muito importante que o parceiro não só saiba utilizar, mas saiba jogar o jogo da Bitrix, porque a Bitrix vai mudar todo ano como essa regra funciona. Esse ano a gente está vivendo a experiência dos points ali, por aí vai, né? Então a gente está se adaptando a jogar esse jogo, né? Como eu comentei, teve uma época lá que o jogo era acordar cedo. Então, qual que era o nosso jogo? Acordar cedo, pegar ali. Agora a gente tem esse jogo dos points, a taxa de conversão é um indicador importante para que você tenha uma boa questão, então dar bons feedbacks ao fabricante, ter esse bom relacionamento. Então, entender qual é o jogo que é interessante para o fabricante é importante para que você cresça como parceiro. Mais uma vez, se o seu objetivo é ter uma empresa que seja um bom parceiro, a sua empresa é pivotada para isso, né? Claro, perfeito. É até realmente uma questão que a mudança ela é constante, né? Para todos os sentidos da vida, né? Então, à medida que a rede de parceiros vai crescendo, novos parceiros vão entrando, vão crescendo no ecossistema, nós trabalhamos aí, né? É importante ter um jogo de cintura, né? Para que seja de uma forma democrática, né? Todo mundo tem acesso aí aos leads e etc. Mas uma coisa que eu percebo, às vezes, de parceiro novo que entra, é que eles vêm com uma cabeça de que leads é Bitrix, né? O Partner App e Google Ads, por exemplo. Então eu queria ouvir de vocês, quais outras formas de aquisição de leads vocês têm e quais são as principais aí que mostram as maiores taxas de conversão? Legal. Deixa eu quebrar um pouco esse paradigma. A Zupo nunca investiu R$1 em tráfego pago até hoje. Ah, é? Legal. Aí, uma dica importante pro pessoal de casa. Ah, Ouve bem o que ele tá falando. Até por quê? É porque a gente tem muito medo de violar qualquer regra do programa de parceiro, tá? A gente é muito caxias com isso. E como tem aquela regra lá da palavra Bitrix e tal, e sendo bem honesto, a gente faz pouco tempo que a gente tem marketing interno e tal, eu pensei, cara, eu vou contratar uma agência, a agência vai fazer tudo errado, ainda vou ser expulso do programa de parceiro. E a minha única fonte de renda é isso aqui. Aí não dá jogo. Eu não quero nem correr o risco de um erro e ter isso aí, entendeu? Por mais que o João seja um cara legal, o Isaac vai interceder lá por mim pela Bitrix, mas se eu ficar 2 semanas com a parceria isenta, quebrou minha vida. Sim. Então eu pensei assim, não vamos nem fazer isso. Então a gente nunca investiu em ads, tá? Até agora. E para nós não foi um problema, tá? Então, além do Implementation App, o que a gente tem de canal de aquisição hoje, tá? Então, a gente tem canais fontes orgânicas, obviamente, tá? Então, aqui a gente tem relacionamento local, então participação em eventos e por aí vai, mas não é uma coisa, nossa, muito grande. Então, o que a gente fez de construção de médio e longo prazo que dá certo?
a gente tem até o selo ATP porque a gente montou uma escola do B324 que é a Fluids. Recomendo, inclusive, que todo parceiro iniciante dê uma visitada lá, conheça, né? Então é Fluids com Z, de Zo, Inclusive, eu recomendo também. .com.br, né? Tem lá um curso básico chamado Fundamentos do B324. E hoje, diariamente cai lead para nós de lá. É uma iniciativa muito boa. O objetivo lá, inclusive, não é vender curso. O objetivo lá é que a pessoa faça o curso básico e ele entre numa jornada interessante de relacionamento conosco. Que legal. Tá? Então é bem, bem legal, porque, inclusive, no próprio manifesto lá, comenta que um dos nossos objetivos é tornar o Bitrix um dos CRMs mais populares do Brasil. E ela cumpre esse objetivo pela quantidade de pessoas que a gente certifica e as notas que as pessoas dão e por aí vai. A Fluids ela vai passar por uma leve reformulação no segundo semestre, ela vai trazer alguns conteúdos complementares, porque a gente entende que as pessoas precisam passar por um conteúdo um pouco prévio também antes de passar por uma implementação do CRM, então o próprio Luiz vai até gravar uns conteúdos complementares ali, né? Então um gestor de vendas, às vezes, ele precisa passar por uma aula antes para montar um CRM, né? Então precisa entender melhor como se constrói uma meta de vendas, esse tipo de Justo. coisa, né? Acho que isso entra muito no que a gente fala da educação do mercado, né? As pessoas estão muito acostumadas a fazer gestão em planilha, fazer uma gestão que envolve, às vezes, 4, 5 plataformas e não tem conexão entre as informações entre elas. Então, o que a gente quer realmente é mostrar que a gestão de uma equipe comercial pode ser mensurada, né? Muito Uhum. bem mensurada. Esses indicadores vão guiar, né? E as pessoas podem ser mais eficientes trabalhando com um CRM que automatiza boa parte dos processos. Então, acho que essa educação a gente também quer trazer na Fluids para que as pessoas entendam que existem formas de fazer uma gestão comercial mais eficiente realmente, né? Perfeito. Exatamente. Então ela é uma fonte muito positiva, né? Então essa é um canal. A gente tem o nosso próprio canal no YouTube, que também gera bons conteúdos. E a gente tem também, em parceria com a Bitrix, que não é Implementation App, os próprios webinários também, que também são uma fonte legal de leads que trazem, e até um movimento interessante, como o nosso CRM interno, né, o da Zopo, que é a nossa NFR, ela foi muito bem implementada, a gente consegue notar até alguns movimentos interessantes. Então, quando o lead vem do Implementation App, né, ele gera um deal com um contato associado, né, e as fontes estão muito bem configuradas. Daí, às vezes, eu noto, assim, entrou um cara pela Implementation App, e aí, por alguma razão, eu não consegui pegar ele. Porque no Implementation App, o parceiro que está chegando agora talvez não saiba, mas eu vou dar uma dica, tá? A velocidade, às vezes, conta bastante. Então, às vezes, eu sou o quarto cara que peguei aquele lead no dia. Se ele principalmente for um cliente VSB, Very Small Business, ele não quer falar com 5 caras, tá? Ele vai falar com 2. Então, se eu sou o quarto, ele já vai me ignorar, tá? Uma pequena correção, que agora a gente diminuiu de 5 para 3. Ah, que Então bom. você é o terceiro nesse Perfeito, caso. perfeito. Então, tá Justamente pensando nisso que você falou, porque Então tá realmente, apesar dele concordar, né, no passado, Uhum. ele concordasse, né, receber contato de 5 parceiros diferentes, acaba sendo, né, não é a melhor abordagem, assim, né? Então a gente diminuiu para 3 justamente para ter contatos mais específicos, né, mais claros e também aumentar a taxa de conversão. Então isso explica muita coisa. Eu não sabia que diminuiu de 5 para 3. Sim, faz um tempinho já, inclusive. Acho que faz o quê? Uns 6 meses para mais? Então isso Pô. explica muita coisa. Mas enfim, então às vezes você não vai conseguir pegar, conseguir até às vezes engajar esse cara muito pra frente, né? Mas aí a gente nota, assim, pega um lead lá, esse cara passou pelo Implementation App da Zopo em 2023, não engajei. Mas aí eu faço um webinar agora e esse mesmo contato se inscreve num formulário, entendeu? Legal. Então esse tipo de iniciativa a nível de ecossistema é bacana porque na prática é o mesmo contato, eu sei porque é o mesmo e-mail que preencheu lá e tal. Então é legal porque, né, como eu consigo entender que existe esse resgate, essa possibilidade de ter uma segunda chance com essa pessoa que está orbitando o ecossistema da Bitrix. Talvez essa pessoa ou continuou com um Bitrix Free, ou fechou com outro parceiro, ou tem só a licença com a Bitrix 24. Eu não sei porque eu nem falei com ele, né? Na primeira vez, né? Eu vou descobrir agora. Então, os webinários, eles acabam tendo essa possibilidade da gente ter uma segunda chance de conversar com essa pessoa após a inscrição, né? Então, ele se inscreve, ele autoriza que eu fale com ele após o webinar e tal. E aí, a gente tem a oportunidade de bater um papo com ele para entender melhor como é que está o cenário de uso e por aí vai. Então, é legal essa questão também. Então, hoje, a nossa máquina de aquisição, ela é 100% orgânica. E tanto é que é engraçado, porque
a minha demo de Bittrex, né? Até o Luiz, no onboarding dele, ele deve ter até estranhado. Porque eu mostro muito CRM Marketing do Bittrex nas minhas demonstrações. E aí, quando eu vou mostrar a conexão de fonte orgânica, tá tudo em branco, assim, né? Então não tem Google Ads conectado, não tem Meta Ads e tal, mas a folhinha ali do orgânico tá atorando ali, tem o ROI calculado e Que por aí vai, legal. né? Então, aqui na Zupa a gente não investe em ads, a gente investe muito em produção de conteúdo e prospecção ativa. Em virtude, como eu comentei, porque a gente nasceu disso. A gente nasceu de já ter uma autoridade prévia. Aqui na nossa cidade, a gente já tinha também relacionamento, a gente é bem posicionado dentro do a gente era bem posicionado dentro do ecossistema, então a gente nasce já desse relacionamento, então foi natural para nós que a empresa tenha fontes alternativas Legal. desse tipo de coisa. Então, se você está montando uma parceria Bittrex, por isso que eu digo, se você não é um bom vendedor, cara, eu sou um cara mais de TI, procure um sócio que seja, para que essa pessoa se movimente dentro, não precisa ser fisicamente, talvez nesse primeiro momento, para que essa pessoa esteja sempre na rua, participando de eventos de inovação, alguma coisa nesse sentido, porque isso é importante. Alguém tem que ir, procure alguma alternativa, algum evento de network de empresário, alguma coisa, porque é importante, porque daí ali você tem uma concorrência não vou dizer limpa, mas uma concorrência que só tá você e o cliente com os seus próprios pensamentos, entendeu? Então Verdade. isso faz parte da questão. Então, por exemplo, por que a Zopo foi lá, abriu a parceria em um mês, em uma semana, um mês ali, era Silver e tal, tinha essa demanda reprimida. Por que a gente chegou já com os nossos próprios leads e tal? Porque justamente a gente já tinha esse círculo de Tinha um atuação nome bom no mercado. e já tinha essas nossas próprias prospecções, entendeu? Então faz parte da questão esse próprio ponto, né? Perfeito, muito bom. Cara, você comentou 3 pontos interessantes, que vamos um por um aqui para a gente se organizar e eu também me organizar nas perguntas. Então, ATP, Uhum. webinars e NFR. Legal. Vamos começar pelo webinar, na verdade, foi o último assunto aqui. Para o pessoal de casa que não conhece ainda, para os parceiros Gold, eles têm acesso ao nosso canal de webinars, né, onde eles criam webinars aí sobre o Bittrex 24 e nós ajudamos com a divulgação, então até com os e-mails, né, newsletter, etc. E que acaba sendo uma fonte de leads bem interessante, como o Aslan comentou aqui, né? Então eu queria perguntar para vocês, com qual frequência vocês fazem webinars hoje? Qual a importância do webinar para você? Qual a conversão que você tem aí com os webinars? O que você pode comentar sobre esse assunto? Legal. A gente negligenciou bastante no último ano, na verdade. Fomos péssimos nesse ano, tá, João? Peço desculpas. Mas nos anos passados a gente já teve uma periodicidade muito alta, tá? Em 2024 a gente fez bons webinars ao longo do ano, 2023 também, e 2022 eu acho que a gente deve ter feito também 3 ou 4. Mas é sagrado que todo webinar que a gente fez, a gente vai fazer pelo menos de 1 a 2 vendas. Que É legal, inevitável, que legal. tá? Justamente porque, como eu comentei, o nosso time, a nossa empresa foi montada por pessoas de negócios. E o nosso webinar, ele é apresentado orientado à conversão, tá? Isso pode frustrar talvez algumas pessoas que têm a expectativa que um webinar de Bittrex, ele deve ser um monte de tela na cara do cliente. Sim, eu acho que tem que ser mostrado telas. Eu acho que, inclusive, tem webinars no nosso canal do YouTube que tem quase 1000 views, né? Webinars de Scrum, webinars que a gente mostra o módulo de RH, por exemplo, que é uma ideia que a gente teve há alguns anos atrás e agora todo mundo já copiou e tal, porque é uma ideia muito boa e por aí vai. Mas eu acho que sempre tem que ter, porque a gente tá resolvendo uma dor, né? Então, primeiro eu vou contextualizar ela, vou mostrar, e a gente coloca muita CTA ali no meio, né? Então, justamente por isso, as pessoas vão assistir e no final elas vão preencher um formulário em que autoriza que o meu SDR fale com ele. Que legal. Então, é inevitável. E eu vejo que, às vezes, muitos parceiros fazem webinar e eles desperdiçam, porque eles não têm essa linguagem de negócio de que eu não tô aqui fazendo um webinar para mostrar o quanto eu entendo de Bittrex. Não é esse o objetivo. O webinar é um canal de aquisição da empresa. Então, se eu não tiver essa linguagem de ter momentos de conversão, então o teu time de marketing tem que ter ali uma ferramenta de rastreio, um Cutly, um Bitly, um negócio para medir que isso veio do webinar e tal. Na verdade, você está perdendo tempo. Esse é o ponto. Tanto é que aqui na Zupa a gente já mudou. A gente já convidou pessoas do time técnico para apresentar. Não convidamos mais, é só time de vendas que faz hoje. E por aí vai. Então, tudo isso fez parte da nossa jornada de aprendizado sobre como se apresenta um bom webinar orientado em canal
de aquisição e receita. Então, dessa forma que a gente consegue, então, ter esse ponto. Agora, em 2025, a gente vai manter uma frequência um pouco maior, Vamos. trazer É. temas bem direcionados a essa persona de dono do CRM dentro da empresa e por aí vai, Uhum. e alternando muito bem, né, o assunto no início, seguindo bem esse framework, né, 15, 20 minutos de problematização, 20 minutos de tela de Bitrix e resolução de problemas e 10 minutos ali de CTAs e perguntas do cliente e tal, porque isso é muito importante, né? Como eu comentei, às vezes a pessoa do time técnico, quando ela vai apresentar, ela quer responder, ela responde todas as perguntas do webinar, aí o cliente, show! E continua a jornada dela, entendeu? E não, ou seja, ela não dá um passo adiante. E aí Sim. você não tem vendas, né? Então a ideia do webinar hoje é ter uma pegada um pouco mais voltada para o comercial mesmo, né? Para chamar os clientes e para entrar nessa jornada com vocês, né? E não assistir o webinar para, igual você falou, né? Ele viu tudo, respondeu todas as perguntas, beleza. Para que eu vou contratar vocês se tá tudo aqui já, né? Na verdade, sim, você pode responder a pergunta, mas você tem que. Gatilho mental, né? Você tem que dar um tiro a mais. Você tem que mostrar para o cliente que existe um algo a mais, entendeu? Perfeito. Então o cliente vai fazer uma pergunta. Vou dar um exemplo de. Assim, você pode responder a mesma pergunta, só que se for uma pessoa do comercial respondendo, ela vai responder e convidar o cliente a conhecer um algo a mais. Do tipo assim, na licença standard eu consigo configurar a permissão de acesso para XPTO, e aí eu tenho 5 minutos de webinar ainda. A pessoa do time técnico vai dizer, sim, e daí ele já abre a tela e já mostra como é que faz. O comercial vai falar, sim, é possível, você vai fazer isso através do tal coisa. Fulaninha, sabe como é que você vai conseguir fazer isso? Aqui no nosso chat tem um link que o nosso marketing selecionou. Você vai clicar e aí uma pessoa do nosso time vai fazer uma hora exclusiva com você e a gente vai fazer junto. Na verdade, vai cair numa reunião com o vendedor. Sacou? Legal. Então, ou seja, eu hipervalorizo isso e vou fazer a pessoa entrar na nossa jornada comercial, entendeu? Perfeito. Então, coisa simples, estou dando um exemplo Sim, bem simples, sim. entendeu? Mas, ou seja, eu faço a pessoa entrar na jornada do comercial ali dentro, né, entendeu? E por curiosidade, o Costa vai participar de webinars também? Ele vai coordenar? Como vai ser? Quais são os planos aí? Boa, vou participar, né? Eu comecei minha carreira também em treinamento, então gosto muito disso, adoro essa parte de educação. E tem bastante tema que eu acho relevante, né? Unindo muito a faculdade de economia com o comercial, temas relevantes que são muito importantes para o empreendedor, né? Estrategicamente pensando. Então, a gente vai falar muito de conectar esse empreendedorismo com o Bitrix e o quanto a Zopo pode ajudar também, né, as pessoas, né, nessa caminhada aí. Então, Legal. com certeza, a Fluids vai ter temas aí bem relevantes aí junto com o que eu puder compartilhar com as pessoas. Perfeito, muito bom. Então, o segundo tópico, falando para o pessoal aí, parceiros novos e quem já está na rede também, né, sobre o selo ATP. Então, o selo ATP, ele é uma sigla, né, de Authorized Training Provider, né, que é um provedor de treinamento autorizado pela Bitrix, onde os parceiros Bitrix 24 oferecem cursos, videoaulas, encontros, etc., pensando na formação técnica de usuários Bitrix 24, né? E hoje no Brasil nós temos 2 com esse selo e a Zopo é uma dessas empresas, né? Então eu queria perguntar para vocês, na parte de vendas, na parte comercial geral, qual a importância do selo ATP? Vocês têm esse selo desde 2024, de fevereiro, se não me engano, né? No começo de 24, então passou mais de um ano já, né? Qual é a importância desse selo? O que mudou aí na vida comercial da Zopo? Legal, legal. Boa, eu posso responder, mas o Luiz que entrou agora, é importante no nosso pitch de vendas esse ano? Sempre, com certeza, né? Faz diferença. Faz. Credibilidade, né? É muito bom ter credibilidade com o cliente. Para nós tem sido, como eu comentei, ela funciona tanto como um canal de aquisição, isso, mas para a Zopo ela teve várias movimentações. Primeiro que ano passado, então, em 2024 a gente recebeu, né? E agora em 25, início do ano, a gente renovou, né? E aí, quando a gente teve a renovação, a gente saiu com uma tarefa, porque para reter você tem que cumprir os mesmos requisitos. E aí, até como empresa, a gente teve que se reorganizar, porque eu acho que o mais difícil não é nem a plataforma de ensino, sabe, João? Como um parceiro, o mais difícil é manter a taxa de churn bem baixa. Sendo bem Isso é verdade. sincero. As metas da Bitrix são muito ousadas quanto a isso. E aí eu fiquei muito feliz quando a gente fez a reunião no início desse ano, e aí a Helena falou, pô, mas olha só que você, como é que, tanto é que o Isaac estava aqui conosco nesse dia, né, foi o dia que até a gente gravou o podcast com ele, e ele falou, pô, eu tive que explicar para ela o que a gente fez para conseguir reduzir ainda mais, né, porque
Eu, aqui na empresa, eu sou meio psicopata quando o pessoal me dá alguns indicadores e a gente vai trabalhar em cima deles, e esse foi um deles. Foi muito importante para a gente conseguir fazer, porque daí a gente realmente, e essa estrutura que eu comentei com vocês, foi realmente uma das coisas que a gente começou a priorizar muito aqui, não que não era uma prioridade antes, mas se tornou assim, obsessão, né, para conseguir manter isso dentro da margem, e aí estouramos, né, esse ponto bem, bem importante. Então, dentro de vendas, além da questão de autoridade, né, que o Luiz comentou, é muito importante porque daí você passa também a poder, não que você não podia antes, mas você ganha um selo a mais para oferecer mais serviços dentro do teu portfólio. Então, por Perfeito. exemplo, no nosso caso, a gente vende muito licenças enterprise, né? Então, dentro da nossa proporção de licenças, quase sempre é professional para cima, então vendo muito enterprise 250, enterprise 500 e por aí vai. Esse tipo de empresa, a gente passa a ter alguns discursos muito sexys, vamos dizer assim, com o cliente, porque é inevitável que um diretor de TI vai se envolver. E o Bitrix ali dentro, esse cara na negociação ele vai começar a se envolver como um gatekeeper. Certo. Então, ser um provedor de treinamento passa a ser uma oportunidade, porque daí eu posso vender treinamentos para ele, porque, por exemplo, o certificado que eu emito, teoricamente, é reconhecido pelo fabricante. Então, a gente ganha formas de contornar essas objeções. Obviamente, todo parceiro pode vender horas de treinamento. Mas quando eu tenho esse selo, eu ganho uma forma a mais de driblar essa objeção. Então, Com na nossa certeza. proposta, na capa já tem esse selo, ao longo da narrativa que a gente constrói, a gente vai mostrando. Então, o nosso storytelling é construído em cima disso. Então, facilita a driblar pensando nesse perfil de empresa mais corporate. Obviamente, quando a gente vai para um cliente mais baixo de poder aquisitivo e tal, isso não faz tanta diferença. Mas para um cliente mais enterprise, que é o nosso ICP, isso acaba quebrando objeções dessa persona, do diretor de TI, que é o cara que é contratado para a empresa para impedir que a empresa contrate novos softwares, né? Esse é o papel do diretor de TI. Isso é verdade. E até comentar que não só nessa parte, né, mas você tira muito do peso das costas do próprio diretor de TI, do departamento de TI da empresa em relação a treinamento de novos funcionários, né. Se ele tá com o Bittrex implementado lá, você já Uhum. tem um curso para dar para ele, e não é o diretor que vai treinar o funcionário, mas a própria Zopo começa a treinar o funcionário também, né. Exatamente, exatamente. E tanto é que na nossa oferta a gente envelopa dessa forma exatamente. Então, pensa o seguinte, o volume de contratação desse pessoal é alto, eles geralmente têm onboards muito bem estruturados e por aí vai. Então a gente comenta exatamente dessa forma. Então a pessoa vai entrar, na primeira semana provavelmente ele vai ter aquela semana de integração, ela vai aprender sobre a cultura da empresa, o processo da empresa e os sistemas da empresa. Uhum. Então pelo menos do Bitrix a gente tira essa parte do peso das costas dele, né? Então isso brilha o olho, né? Então, na hora de certeza. decidir, eu tenho uma carta na manga a mais que, queira ou não queira, os outros parceiros vão acabar não tendo. Então, é uma vantagem que a gente tem a mais em cima disso, né? Que legal, muito bom mesmo. E agora o terceiro ponto, né, sobre a conta NFR. Então, o pessoal de casa aí, como bronze, você tem acesso a uma conta na FR por 6 meses, aí depois, como silver, você renova ela por mais um ano. Como silver, já pode pegar uma conta na FR da versão on-premise também, e depois, como gold, mais 2 contas cloud, 2 on-premise. Então, o parceiro passa a ter um acesso legal aí com essas contas gratuitas. Eu queria perguntar, né? Como Gold, o parceiro tem acesso a pelo menos aí 4 contas NFR, né. Como você divide esse tanto de acesso, né? O que você pode sugerir para que os parceiros novos, como eles podem trabalhar com a conta NFR? Como vocês usam a conta de vocês hoje, por exemplo? Uhum. A gente nem usa tantas, assim, sendo bem sincero, sabe, João? A gente usa a nossa, tá? Que é a nossa de uso mesmo. Para operação interna. E a gente usa praticamente o Bitrix para tudo, menos sistema financeiro. A gente tem uma que a gente chama de CRM Express, que a gente usa para demonstração comercial. A gente tem uma que a gente chama de Zup Sandbox, que é a que a gente usa para o time técnico testar coisa e quebrar, e ali todo mundo é administrador e pode bagunçar à vontade. Legal, isso A é gen- importante. E aí a gente tem uma do on-premise também, porque como a gente tem alguns clientes on-premise na carteira, para também poder usar como se fosse um ambiente de homologação, vamos chamar assim, sabe? Esses são os ambientes que a gente tem, basicamente, tá?
A gente tem daí é verdade, a gente tem uma outra conta cloud, que daí é onde a gente grava os cursos da Fluids. Mas aí também qualquer coisa a gente vai ali, deleta tudo, volta e tal. Mas são basicamente essas que a gente usa. Então, assim, a gente não é assim, grandes gestões de contas clouds e tudo mais. Mas esses são basicamente os que a gente tem, sabe? Não tem Legal. grandes dificuldades, assim. Legal. E Inclusive, aí, por exemplo, até para instalar aplicativo, vamos testar um aplicativo novo no Marketplace. Aí instala lá no Sandbox, se der tudo errado, deleta lá. Não eu vai ia funcionar, falar disso não agora, funciona. porque tem que ter um ambiente, é legal ter um ambiente de teste, né, justamente para isso, né, para testar tudo, para fazer tudo, fuçar em tudo que dá para fuçar, né, se der algum problema, não vai ter problema, porque o ambiente é justamente para isso, né. Exatamente. Legal. Voltando um pouco, eu esqueci de comentar, mas eu queria que você fizesse uma propaganda para o pessoal de casa também sobre a Fluids. Então, falasse um pouquinho mais sobre quais cursos que vocês têm hoje. Todos os cursos são pagos? Tem cursos gratuitos? Como que eles podem encontrar? Como Legal. funciona? Hoje só tem um curso gratuito, que é o curso Fundamentos do B324. A gente tem também um curso lá que é o curso de CRM, tem um curso de CRM Marketing, um curso de automação de tarefas, tarefas, projetos e Scrum. Legal. Tá? Tá quase pronto também um curso de administrador de B324. Esse que é o principal. Aí a gente está regravando o curso de fundamentos com uma nova visão, primeiro porque o B3 já evoluiu muito, e outra coisa também é trazendo essa nova mentalidade de trazer negócios para frente do CRM. A gente quer trazer também uma nova visão, que é a visão do CDP antes do CRM, né? Então, não sei se todo mundo tem familiaridade com esse termo, né? Mas o CDP é o Customer Data Platform, né? Então, primeiro você estrutura a parte de dados, depois você coloca ela em movimento. É como a gente tem posicionado as implementações de CRM aqui na Zopo. A gente tem notado que quando a gente faz isso, a gente ganha muito tempo. Então, a gente quer começar a educar o mercado que esse é o jeito certo de fazer as coisas. Então, a gente já quer colocar isso já no curso de fundamentos, para que os clientes, mesmo os leads, já sejam educados dessa forma. Aí a gente quer também no segundo semestre trazer também as partes de negócio, porque o que a gente quer reposicionar a Fluids a partir de agora é criar trilhas, né? Então que o gestor assista uma série de vídeos, o usuário final assista outras e a pessoa que vai ser tipo o analista de CRM assista outras. Excelente. Mas hoje a gente tem esses 4 cursos lá, 3 são pagos, um é gratuito. Os parceiros que estão assistindo, caso queiram adquirir todos num pacote único, a gente pode fazer um cupomzinho de desconto, sim. Entra em contato comigo ali no Partner Portal, eu posso gerar um cupomzinho maneiro ali Aí e tal sim, para vocês. aí sim. Espero que o pessoal esteja assistindo aí, que vai colher bons frutos desse podcast, né. Legal, pessoal. Pra gente, estamos chegando próximo aí ao encerramento, então queria que vocês comentassem em relação à comunidade de parceiros em si, Uhum. né? Estamos aí com a iniciativa desse podcast, a iniciativa de outros parceiros aí com eventos na região. E queria perguntar para vocês qual a importância de ter uma rede de parceiros forte, né? De entrar novos parceiros engajados que estão entrando para agregar, né, valor à comunidade. E qual é a relação de vocês com outros parceiros aí no geral? Legal. Bem, falando por mim, né, como eu comentei para você, é normal que os clientes procurem parceiros que tenham mais aderência à sua forma de trabalho. Por isso que até, às vezes, o cliente vai passar pela Zopo, ou vai passar pelo nosso processo comercial, vai entender que nós não somos o mais aderente, vai fechar com outro, ou fecha com outro, entende que ele não é mais aderente, vai procurar a gente e tudo mais. E eu não vejo isso, às vezes, como sucesso e fracasso, e sim como, literalmente, afinidade. Né? Então, por isso que a gente precisa entender que essa rede é benéfica e é bacana, principalmente com aquele propósito que eu comentei que a gente tem de ajudar o B324 a se tornar um dos CRMs mais populares do Brasil, né? É isso aí. E a gente nasceu muito apoiado em ombros de gigantes que já existiam. Né? Então, como eu comentei, eu e o Edu, né, que é o meu sócio, a gente trabalhou em outro parceiro B324 antes, somos muito gratos por essa oportunidade que a gente teve. Quando a gente foi montar o nosso modelo de negócio, a gente teve muito apoio do Rumó, do CRM Fin, que é aqui da nossa cidade, marcamos bons cafés. Ele deu algumas dicas, algumas a gente não conseguiu executar. Acontece. E erramos nessa jornada. Então, assim, a rede, ela é boa. Sendo bem honesto, por essa questão de contexto, algumas dicas que os parceiros vão te dar, e talvez algumas coisas que eu compartilhei aqui, você não vai conseguir aplicar. Porque é normal e faz parte. Mas é útil e eu acho que o ecossistema do Bitrix, a maior parte das pessoas está de boa vontade querendo ajudar umas às outras. Então é benéfico, é bacana
eu não vi até hoje, desde que a gente está aqui, então, desde 22 até agora, né? Nenhum momento, nenhuma grande questão assim de competição fora do saudável, sabe? Então, isso. Eu acho que as regras da parceria são muito justas, todos os incidentes que a gente teve se resolveu de forma bem interessante. Então, é um ecossistema bem saudável e por isso que cresce de uma forma legal e é bacana. Então, eu acho que assim, para quem está entrando agora, tá? Venha devagar, venha de boa, porque quem está aqui tem naturalmente essa pretensão de se ajudar, de colaborar e tudo mais, sabe? Então não tenha medo de fazer perguntas. Existem pessoas que são mais professorais que outras lá no nosso diretório, né? Então é natural que tenha isso. Vão ter pessoas que são um pouco mais tubarão que outras, faz parte da psicologia delas, mas ninguém ali tá na maldade, vamos dizer assim. Ao menos no Brasil, né? Em outros países é outra história, mas ao menos aqui no Brasil não tem esse ponto. Aqui na nossa região, sempre que possível, a gente participa dos eventos presenciais. Então, quando teve em Floripa, a gente foi, em Joinville a gente vai, vamos em Curitiba agora recente. Então, a gente sempre está presente, por questão também de entender como é que está a movimentação. Se a pergunta a gente sabe responder, a gente levanta a mão e vai e tal, justamente para cumprir esse objetivo de tornar o B324 uma das ferramentas mais populares do Brasil. E principalmente porque a Bitrix, ela não é uma empresa que tem escritório no Brasil, né? Ela depende da rede de parceiros. Então, se os parceiros não se ajudarem, essa rede não vai prosperar. Então, um só não vai conseguir abarcar, e se um ficar lutando contra o outro, a gente vai ficar cada vez menor. Então, a gente precisa realmente ter essa noção, ter esse ponto, porque é dessa forma. Se a gente ficar em conflito, os parceiros, né, o João, o Isaac e quem mais aí tiver, vão ficar só resolvendo o problema. E aí sim que o programa não vai para frente, né? Então a gente realmente precisa minimizar esse tipo de incidente para que o ecossistema prospere e tudo vá para frente, né? Que legal, perfeito. Concordo 100% com tudo que você falou. Inclusive, os parceiros fazem um trabalho muito legal, né? Com a expansão do nome Bitrix em si. Esses encontros de parceiros e tal, totalmente por iniciativa dos próprios parceiros. E isso vai fortalecendo a rede como um todo, né? Então isso é muito importante. Pessoal, para finalizar, faço sempre uma pergunta de praxe aqui para os parceiros, que é a seguinte. Cada um responda aí individualmente. Se vocês pudessem voltar no tempo e encontrar o Aislan lá do início da parceria, e encontrar o Costa lá do início da sua carreira, quais são as 3 dicas que você daria para si mesmo no passado, aí agora com toda a experiência que vocês já têm, né? Todo esse caminho já percorrido. 3 dicas? 3 dicas. Caramba. Tem que ser de 22? Não necessariamente de 22, mas do início aí da sua jornada profissional, aí, mais voltado para o Bitrix. Boa. Tá. Legal. Deixa eu puxar aqui então. Vai lá. Manda Vamos bala. lá. Como, né, assim como o que eu venho fazer aqui na Zopo é uma coisa que eu fiz em alguns lugares na carreira, a gente aprende bastante, né? Então, as dicas que eu daria, pensando no Costa, lá do passado, que estruturou equipes comerciais, é a primeira: tenha os dados em mãos, né? E analise bem. Não, né? A gente fala muito em crescer, não cresça desesperadamente, cresça com consciência, cresça com informação, né? E principalmente confia na tua equipe, né? Perfeito. Monta uma equipe de vendas que tá contigo, que é parceiro e que vai te fazer crescer junto, né? E divide os louros com eles porque eles merecem. E vai fazendo isso com tranquilidade, com informação e com dados, que a tendência é o sucesso. Muito bom, perfeito. E você, Aislan? Boa. Eu acho que os 3 seria delegue com autonomia, compre Bitcoin e se vier, venha devagar. Perfeito, muito bom. Pessoal, então é isso, foi um prazer receber vocês aqui hoje. Queria pedir só para você, Aislan, então deixar aí os seus contatos, como o pessoal pode te encontrar, só para a gente deixar aí na nossa descrição do vídeo. Boa. Os parceiros podem nos encontrar na rede de parceiros ali, tem ali o perfil do Aislan, Luiz eu acho que deve estar entrando aí também, no próprio diretório de parceiros, zopo.com.br, é o canal preferencial ali também no Instagram e no YouTube, @souzopo,
tem ali todas as nossas informações, pode nos encontrar ali que tá tudo certo. Perfeito. E da Fluids, Fluids.com.br. perfeito, fechou. Então, pessoal, um prazer enorme ter vocês aqui hoje, muito obrigado pela participação. E esse foi mais um episódio do Mitres 24 Fusion. E até a próxima. Valeu!